É uma necessidade urgente de o Brasil quebrar essa polarização do populismo de direita e de esquerda e colocar o Brasil novamente na rota do crescimento econômico, da retomada da renda, do investimento. Porque se nós não tivermos crescimento econômico, não tem renda, não tem emprego. E o Brasil vai continuar se arrastando nesse baixo crescimento econômico que só aumentou a miséria, aumentou a desigualdade, espantou os investimentos de longo prazo, voltou a inflação e está arruinando a vida de muitos brasileiros. Então, chegamos na hora de dar um basta ao populismo e voltar a crescer, a confiar na democracia, a recuperar a esperança no país. O Brasil está muito polarizado, a disputa está muito polarizada, né? Uma raiva, Exatamente. um rancor, uma. É como se o brasileiro não tivesse aceito o resultado da eleição de 2018, né? Que deu posse ao Bolsonaro em 2019. Não tem terceiro turno, não é? Mas está essa chatice. A gente não É, pode falar nada, tudo que se você entrevista um candidato, você ganha um carimbo daquele partido, sem ser do partido, sem ser daquela ideologia. Enfim, é uma situação muito desagradável. Eu suponho que, inclusive, seja desagradável até para o pré-candidato, né? lógico, Leda. E nós sabemos, né, nós que lutamos pela democracia nesse país por tantos tempo, que democracia só existe com respeito, com tolerância, com civilidade. Sem essas coisas não há regime democrático que funcione. São coisas, eu digo que é o mínimo denominador comum da base civilizatória. Entendeu? Então, se essas três coisas, e nós precisamos resgatar isso. E parte do que eu venho fazendo na pré-campanha é resgatar essa honra da política. E honra da política não é atacar pessoas, não. É atacar políticas públicas e é elogiar o que foi feito de bom, não importa o governo. Eu acho que nós precisamos aprender mais com o Brasil que dá certo. Tem muita política pública boa, e nós precisamos dizer claramente, olha, isso aqui foi feito bom no governo Bolsonaro, isso aqui é ruim. Essa história de saber dar crédito às coisas. Eu acho que é essa grandeza que está faltando hoje na política brasileira. Eu acho que você tem toda a razão. A votação daquele marco do saneamento básico, para mim, a mim me decepcionou muito, porque eu acho quase. Eu acho inadmissível que alguém não queira que o outro tenha esgoto, água potável. É o Lógico, mínimo indispensável, não é é? isso mesmo. Não 100 faz milhões de brasileiros sentido, não têm não é do meu acesso a. partido, eu voto contra. Como assim, Lógico, entendeu? é isso aí. Aí você vê, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Olha o impacto que isso tem em saúde pública, em Claro. aprendizado das crianças. É um negócio absurdo. Então, assim, você pegar o saneamento básico, como você falou, foi a medida, uma das mais importantes votadas no governo Bolsonaro, o novo marco das startups, a lei do gás, a nova lei das ferrovias, foram conquistas importantes. Então não dá para chegar a falar assim, ah, é tudo ruim, golpista. Não, não é isso. Houveram coisas importantes aprovadas no Congresso Nacional, que é essa agenda modernizadora do país. E nós temos de reconhecer e aplaudir um governo que fez isso. Agora, evidentemente, tem outras coisas que a gente não quer saber. Orçamento Sim. secreto, o desastre do meio ambiente, da educação. Então, tem problemas. Mas, assim, saber reconhecer a virtude de boas políticas públicas é o jeito que nós vamos começar a resgatar esta civilidade na política que é tão importante para a democracia. Eu acho que chegou a hora da gente querer pessoas eleitas que tenham um compromisso com o país, né? Isso. Você está num partido que eu reputo algumas pessoas muito legais, como o Marcel Van Hatten, por exemplo, né? Uma pessoa que vota com bom senso, que você sente que tem um compromisso, um garoto, né? Jovem, mas tem um compromisso. Outro dia entrevistei a Adriana Ventura, também senti nela essa disposição, né, para com o Brasil. Por que é que falta tanto isso nos partidos já tradicionais? O Olha, que é Leda, a que primeira. acontece com o Brasil? Você que é cientista político, me explica isso. Que político é esse que não consegue entender que ele tem que pensar no país? Leda, esse é um grande desafio. Eu vejo o Partido Novo,
por exemplo, esse rigor de escolher candidatos. Tem um processo seletivo, tem de passar por treinamento, tem curso, tem TCC, tem investigação da vida prévia da pessoa. Então, é um processo muito cuidadoso e tem de ser assim. Nós estamos escolhendo as pessoas que vão governar em nosso nome. Nós estamos dando uma procuração para uma pessoa quando você dá o voto a ela, porque ela está legislando, governando em seu nome. Então, este cuidado que o Partido Novo tem deveria ser, evidentemente, óbvio para todos os demais partidos, né? Ter um rigor na seleção dos candidatos, na formação dos candidatos, uma condição de união em torno de determinados valores e princípios. E o Partido Novo é muito rigoroso nisso. Então, nesse sentido, nós temos hoje 45 mandatários no Partido Novo, entre vereadores, deputados estaduais, federais, governador e um prefeito, e nenhum escândalo de corrupção. Você vê uma coerência. Você pode até discordar, mesmo dentro do próprio Novo, ter uma diversidade de opinião, um vota a favor, um vota contra, mas que tem ali um consenso em torno de valores e princípios, é isso que mantém o Partido unido. E isso é fundamental. E nós precisamos disso na política nacional, porque senão vai ser muito difícil enfrentar esses grandes desafios, Leda, que há muito tempo nós estamos empurrando com a barriga problemas gravíssimos na educação, na cultura, no meio ambiente. É inacreditável o Brasil. E nós repetimos as fórmulas erradas. A gente não tem. Engraçado que no Brasil, quando o candidato tem um compromisso e ele se manifesta pela educação, é tudo da boca para fora, né? A gente não tem a sensação de que tem um compromisso. Será que com uma reforma política, será que se a gente tivesse menos partidos? Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com o presidente do Instituto Paraná de Pesquisa, o Murilo Hidalgo, e falando isso, o debate é importante, mas é importante com 9 candidatos, com não sei quantos candidatos, fica enfadonho, a gente não presta atenção, o candidato tem menos de 1%, você sabe que aquela candidatura não vai decolar. Até agora a gente não sabe quais são, tirando o Lula, o Bolsonaro e o Ciro, não é? A gente não tem assim uma certeza de Simone Tebet, de outros candidatos, Pablo Marçal, Janones, não é? É muita gente aí, Mael, olha quantos candidatos. Não é? O que é que faz a gente ter essa dispersão? É o número de partidos? É a falta de compromisso com o país? A gente vota num deputado, ele leva 5 que você não tem ideia de quem são para a Câmara dos Deputados. É isso que torna a nossa política essa confusão? Com certeza, Leda, mas algumas medidas já foram aprovadas e já melhorou da eleição passada para essa, né? A primeira, como você bem tocou, é o fim das coligações proporcionais. Por que isso é importante? Porque você votava num candidato do Novo e poderia eleger um do PSB, dependendo da coligação. Você fala, não, mas meu voto é para o Novo, não é para lá. Então, a coligação proporcional criava distorções gigantescas. Você podia votar no DEM e eleger o PT. Então, assim, não tinha a menor condição. Então, a primeira coisa foi proibir as coligações proporcionais. Então, hoje, se você vota no candidato lá do Partido Novo, você só vota no Novo. Não tem esse voto indo ajudar a eleger outra pessoa de outro partido. Então, o fim das coligações proporcionais foi muito importante. A segunda medida importante é a cláusula de barreira, que vai aumentando a cada ano. Então, nesta eleição, nós estamos falando em 2%. O que é 2%? Um partido precisa ter 2% dos votos nacionais e 1% em 9 estados. Então, o que isso faz? Muitos partidos entenderam que não vão conseguir se eleger. Aí criaram as federações partidárias, que não é nada mais do que uma fusão, tá certo? O Cidadania vai fazer lá com o PSDB, acabou o Cidadania. É uma coligação, né? É uma coligação de 4 anos, em todos os mandatos. Então, pois é. Então, será que eles vão conseguir cumprir? Vão ficar casados 4 anos, será? Agora é isso assumir lá. Mas, então, a cláusula de barreira com o fim das coligações proporcionais já foram 2 medidas importantes para reduzir o número de partidos. Eu acho que nessa eleição nós já vamos cair para uns 10, 11 partidos. E se proibir a coligação majoritária, na próxima a gente cai para uns 5, 6. E aí começa a dar para conversar.
tá certo? Os partidos. Uhum. Então, eu acho que a legislação eleitoral está melhorando. Para mim, na minha opinião, ainda falta o voto distrital. Eu sou muito fã do voto distrital, Leda, porque aí você sabe quem é o deputado do seu distrito. Você vai poder cobrar e fiscalizar o deputado do seu distrito. Ele não precisa ficar correndo atrás de voto no estado inteiro. Então você sabe exatamente quem ele é. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa que perverteu muito a política é o fundo eleitoral. E aí precisamos explicar um pouco o que é o fundo eleitoral. Então, o fundo eleitoral é dinheiro do nosso imposto que, ao invés de estar indo para a educação, para a saúde, está indo para financiar campanha política. E o argumento inicial era assim, não, nós precisamos criar esse fundo público, porque senão as pessoas que não têm recurso não poderiam disputar a eleição. Você fala, poxa, parece uma coisa sensata. Aí quando você pega o histórico hoje do fundo eleitoral, não mostra isso, mostra o oposto. Por exemplo, quem tem candidato, e todo candidato tem que declarar o seu patrimônio, né, à Justiça Eleitoral. Então, candidatos com patrimônio acima de 1 milhão recebem 10 vezes mais do que um candidato que tem 50 mil, 100 mil declarado de receita anual. Então, já não está funcionando. O que está fazendo é perpetuando a oligarquia política. Aí outro número interessante. Candidato de primeiro mandato recebia lá, em média, 90 mil reais, de reeleição 1 milhão. Então você fala, bom, você criou um negócio com propósito para democratizar a eleição e não está acontecendo. E pior, está tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança para financiar a campanha política. O Partido Novo, como você sabe, é o único partido que não utiliza o fundo eleitoral. Não utiliza o fundo eleitoral. Né? Nós devolvemos 90 milhões de reais agora para a Justiça, que volta para o Tesouro Nacional, e estando no Tesouro, volta para as pessoas em saúde, educação, etc. Mas olha que absurdo. Nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros durante a pandemia. Só que o Congresso dobrou o fundo eleitoral e vai dar 5 bilhões de reais para 2 meses de campanha política. É a campanha política mais cara do mundo. É um assinte então, isso, é um tapa na cara da sociedade. Mas essa que é a verdade, é uma bofetada. É e isso, Leda, afeta o que você está dizendo. Por que acontece? Os partidos não querem eleger candidato majoritário. Por isso que rifam as candidaturas presidenciais para governo. Porque o que faz o partido ficar rico é eleger deputado federal. Quanto mais deputado você elege, maior o teu fundo eleitoral, mais tempo de televisão. Então, na hora que o partido pega assim e fala, nossa, eu vou apostar nessa candidatura que não decola e eu posso eleger 3, 4 mais deputados, é melhor eleger 3, 4 deputados federais do que ficar numa candidatura majoritária que não funciona. Por isso que essas candidaturas vão derretendo ao longo do tempo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!